Graça e paz, meu povo amado, meu povo querido. Eu me chamo Adriana. Nesse vídeo eu falo sobre a segunda fase do deserto, né? A fase onde você já se humilhou, você já xingou, você já fez de tudo, todas as loucuras, e você viu que não adiantava de nada, o repúdio só aumentou, né? Você só afastou mais aquela pessoa, aí você vê que não tem mais jeito. E é a fase que você procura uma ajuda, né? Seja psicológica, seja da igreja, você quer uma ajuda, você quer buscar uma força, algo para você se sustentar, né? E essa é a segunda fase, que vai por volta lá do segundo a terceiro mês, é por aí essa fase. Essa fase a fase de você já parou, né, de chorar, você já não chora como antes, você tá um pouco sossegado, na verdade você tá mais sossegado, é uma fase que você tá tranquilo, mais tranquilo, né, você chora menos, mas você ainda dá ouvidos, né, para fofocas, né. Eu ainda ouvia, eu ainda via redes sociais dela, o que ela postava, você ainda tem recaída, só que tudo vai diminuindo, porque você já tá entendendo que você errou feio, e sei lá, pro segundo mês, terceiro mês, você vê que você errou feio e você quer consertar. Então é por isso que você busca ajuda. Quando lá em Êxodo 13:17, fala que o Senhor levou o povo para o deserto, levou pelo caminho da terra dos filisteus, para que o povo não se... Para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então, o Senhor o tempo todo cuida de nós, né? Quando o Senhor permitiu a minha separação, Ele queria me curar, queria que eu colocasse Ele no lugar dele, o meu marido no lugar dele e Deus no lugar que tinha que ser, como prioridade. E quis me mostrar que eu não ia passar fome, né? Que eu tinha valor, que eu tinha uma força, sabe, que eu não conhecia, que Ele estava comigo o tempo todo, que Ele que sempre cuidou de mim e que eu dependia dele, né? Então tinha muita coisa para aprender. Na verdade, é uma faculdade que não tem fim, né? Você sai do deserto, se você quiser, né? Com pós-doutorado. Mas se você não quiser, você sai ainda no maternal, sem coordenação motora, sem ler, sem escrever, sem ter aprendido nada. É desse jeito. O deserto é uma faculdade, é uma escola que não tem fim, dependendo da pessoa, né? Mas você sai de lá com pós-doutorado se você se interessar, se você se esforçar, você sai com pós-doutorado. Porque Deus está direcionando, tá ali, ó, capacitando. Você tem que se esforçar. Você não pode pular etapas, não pode filar, né? Na faculdade é assim. Você tem que dar o seu melhor para você chegar lá. Então, nessa fase 2, você já conseguiu se fortalecer, né? Você já entende, você já sabe dizer não, né? Você já entende que já passou a fase da raiva, você já quer o melhor para você já quer se cuidar, ir para uma academia, fazer uma caminhada, trabalhar, você sabe que você tem que se manter, que não pode depender daquela pessoa. Você já tá arrumando a sua vida, né? Até a pessoa já percebe, né? E diz, oxi, tão rápido você não se arrumava assim pra mim. Aí fica querendo saber pra onde você vai, fica aquela coisa toda. Mas eles não tomam decisão nenhuma ainda. Se você usar as técnicas certas, em 3 meses no máximo você consegue sim.
Mas o problema de nós, tanto homens como mulheres, é que a gente quer ser o dono da outra pessoa, quer dar uma de Espírito Santo, de juiz na vida da pessoa, fica julgando, quer consertar a pessoa, quer ser Deus na vida da pessoa. Aí prolonga o deserto. Você procura ajuda, né? Eu procurei me firmar mais e mais na igreja, ler mais a palavra, aprender mais, ver vídeos de restauração de casamento, que tem uns aí bem bacana. Tem a Elaine, que é muito bom assistir muitos vídeos dela. Tem uns psicólogos bons. Tem Restaurando Alianças, que é com a Carol, missionária. Tem A Terra Prometida, que eu esqueci o nome da irmã. Ai, tem outros canais, viu, bons, assim. Eu comecei a ver, né? Testemunhos. Aí eu disse, oxe, se esse pessoal teve jeito, o meu também tem. Só que a gente tem que colocar na prática, na verdade, né? Não basta só ouvir. Aí tem pastores também muito bacanas. Eu assistia sempre o pastor Chico Chagas, que é da igreja de Mossoró, Pão da Vida. Sempre às 11 horas, por aí, assistia muito. Ainda assisto. E comecei a focar, né? Ocupar a cabeça, ficar confiante, trabalhando. E vi que eu tinha o meu dinheiro, ia pagar minhas contas, da minha filha também, minha filha estudando. E só que a gente ainda tá com a ferida, né? Cicatrizando. Então, se a gente ficar buscando saber se o outro tá passeando, viajando, vivendo, aí a gente sofre, né? Se a gente ficar dando ouvidos. Então, eu dava ouvidos de certa forma, onde eu trabalhava, eu dava ouvidos, né? E me magoava, e eu não me controlava. Aí eu ia reclamar para ele, né? Como se eu fosse a esposa dele. Eu ia reclamar. Eu lembro que teve uma vez que me mandaram um vídeo, bem na hora do meu almoço, que eu não almocei, parei tudo, que ele estava em um lugar com ela, lá onde ele joga bola. Não era o dia de jogo, era um dia normal. E a pessoa fez um vídeo, eu não sei se foi a mesma pessoa que mandou, amando dela. Eu só sei que aquilo foi amando dela porque ela é dessas, né, provocadora. E ela lá, perto dele, toda importante. E eu fiquei mal com aquilo, entendeu? E eu disse, meu Deus, até quando eu vou dar? Aí foi quando eu comecei a ver canais de restauração que explica que a gente não tem que estar vendo rede social, que a gente tem que deixar ir, que a gente não tem que dar ouvido para ninguém, que a gente tem que viver a nossa vida, que a gente tem que mudar. E eu fui me esforçando nesse período, né? Me achegando mais a Deus e tudo mais, me fortalecendo. E porque ela tava no encantamento lá, mais ele, né? Até 6 meses é o encantamento. Então, tava vivendo aquela fase que ela tava se achando. Eu só sei que eu sofri muito no aniversário dele, que ele passou com ela. Tudo que é o primeiro na vida da gente, de datas comemorativas, a gente sofre. Eu sofri muito no Dia dos Namorados, mas ele ligou pra mim, falou comigo, que ele tava passando por problema de saúde. Sofri no meu aniversário, eu não quis que ele viesse. Aí veio o Dia dos Pais, aí ele veio aqui. Aí eu lembro que eu tive... Olha como o meu deserto demorou, porque de abril até agosto eu ainda provocava. Quer dizer, a segunda fase eu ainda não tinha aprendido. Porque eu tirei foto com ele e eu postei, e ela viu. Aí se eu provocava, ela provocava. Ela chegou a se passar por ele no Facebook, dizendo que era ele, coisa que ele não tem rede social. Então era tudo ela. Ela fez um texto dizendo como se fosse ele, só se eu não conhecesse quem eu tinha, né? Só que eu não sei se as pessoas acreditaram, mas era como se fosse ele, que ele estava vivendo muito bem com a esposa dele, que a outra pessoa estava com um fake, que ninguém desse valor.
uma coisa horrível. Eu tirei print e mostrava a ele. Tudo eu mostrava a ele. E isso eu fui só prolongando o meu deserto. Eu vim descansar mesmo. Em dezembro, foi. Em dezembro eu vim descansar. Sim, aí em dezembro eu sofri. Eu tive ansiedade uns 15 dias que eu tomei fluoxetina. Coisa que, ó, fazia anos que eu não tomava. Que na verdade eu nunca nem tinha tomado. Eu tomei frontal há 14 anos atrás por conta dessa mulher. Quando eu descobri dela, eu tive um problema sério de ansiedade, síndrome do pânico e um monte de coisas. Eu pensei que eu ia morrer. Eu perdi uns 10 quilos na época, fiquei bem magrinha. Parecia que eu ia morrer, que eu não conseguia comer, ansiosa, só com ânsia de vômito, nervosa e só morrendo por causa dela. Ela me fez muito mal e hoje eu só peço justiça a Deus. Então, eu vi uma foto dela com o meu sogro, que eu amo, e ela no Natal fez de tudo para tirar uma foto perto dele. Foi a primeira vez que ela viu ele, foi lá, né? Menino, isso me matou. Eu fiquei com o psicológico tão abalado que eu não tinha paz. Eu precisei tomar fluoxetina, porque não estava adiantando o natural que eu tomo quando estou com ansiedade. Quando sinto. E coisa horrenda é a ansiedade. Aí ela ataca logo o estômago, eu não queria comer, até peso eu perdi. Eu só sei que eu disse a ele, que me fez muito mal, que tava... Perdão. Deu uma coisa ruim agora. Tava tomando fluoxetina e... Ai, gente, é porque eu tenho problema de refluxo, sabe? Aí agora senti azedo aqui, queimando. Tomar um comprimido. Aí pronto, eu só sei que eu fiquei mal. Aí foi a partir daí que eu disse, não quero ver mais nada, porque isso é pra viver assim, sofrendo. Aí foi quando eu disse, olha, eu disse às pessoas que eu conheço, não me mandem foto, não me mostre, não mande por WhatsApp, não me mostre. Eu não quero saber quem for meu amigo. Eu botei nas minhas redes sociais umas indiretas e eu disse pessoalmente, eu não quero nem saber, porque eu não vou morrer, eu tenho uma filha para criar. E essa pessoa não me merece, porque eles estão vivendo. O primeiro ano foi terrível para me suportar. E ainda no segundo ano, que foi o aniversário dele, que no primeiro ano ele estava com os problemas de saúde, não se divertiram, mas no segundo ano, quando fizeram um ano juntos, aí ela fez um pacote de viagens que foi para uma praia passar 2 dias e era só postando foto e meu aniversário deles. Eu sei que foi tanto deboche no segundo ano, aí depois parou, né? Veio o inverno. Eu sei que o meu deserto, que era para durar pouco, até 1 ano por aí, que não é normal, eu tava fazendo loucura. Até 1 ano e meio, vou ser bem sincera, eu tava fazendo loucura por esse homem. Diminuí, sabe? Tinha coisas que eu não fazia mais, mas eu ainda fazia. Eu cobrava, ele cobrava de mim. As recaídas eu tinha demorado ter, porque tinha tempo que eu fazia assim. Mas eu acho que ele pensava que era um charminho, nem funcionava os meus contatos zero. O meu deixar ir era só de fachada. Por isso que eu digo, e como a gente tinha uma filha e outra coisa, só bastava. Às vezes ele ligava para mim e dizia, ligava de última hora. Aí eu fechava com o tempo dele, porque eu dizia que ele era irresponsável. Ele ligava e dizia, olha, hoje eu não vou buscar a Nanda para a escola porque eu vou pro médico, que ele tava com problemas de saúde. Aí eu xingava ele, aquele era um motivo para eu xingar ele. Só que hoje eu vejo que não tinha nada a ver. Aí eu xingava. Aí uma vez eu ouvi a voz dela, ela falando alguma coisa, eu xinguei com ela. Eu lembro que antes de 1 ano, era no Natal, ele ficou ligando pra mim, mandando mensagem, mandou a tarde todinha até 10 da noite, e ela não estava em casa, a noite era um dia de sábado. E ele mandando mensagem, dizendo que me amava, as nossas músicas, e chorava, aí chegou uma hora que eu não suportei, eu ouvi e chorava também.
E eu disse, pare com isso, se onde você tá, porque ele dizia que não estava em casa, só que ele estava. Ela chegou nessa hora e ela pegou o celular dele. Aí disse, Adriana, aí o sangue ferveu, eu senti que eu saí de mim. Aí eu disse um monte de coisa com ela. Só que eu creio que ele pegou o celular e jogou no sofá. Eu creio que caiu no sofá, né? Porque eu ouvi ele xingando com ela, dizendo muitas coisas. E o celular continuava ligado. Então ele jogou, não desligou e ficou esculhambando com ela. E no dia seguinte ele me disse, né, que tinha dito isso, e eu fingi que não tinha nem ouvido. Enfim. Aí foram muitas coisas, até eu parar, eu deixar pra lá. Eu sofri muito mesmo. Então, é assim, as minhas fases foram mais extensas. Até eu chegar à fase que eu tô, foram bem compridas as fases. Então, essa segunda fase, eu ainda fiz besteira. Ainda fiz, eu mesmo trabalhando, mesmo pagando minhas contas, mesmo dizendo que eu tava bem, que ele que se virasse, eu não tava, né? Então, até foi até 1 ano e meio, não, até 1 ano, foi quando completou 1 ano, eu disse, quer saber, eu vou desistir, vou orar a Deus agora por alguém na minha vida. Isso já é na terceira fase, no caso, né? A terceira fase foi quando eu disse, agora eu vou orar para querer alguém na minha vida. Foi na terceira fase. Mas na segunda, que foi a fase de descanso, que era para estar de descanso já, eu ainda fiz besteira. Porque na primeira eu aprontei de tudo, não descansei nada. Durou uns 3 a 4 meses a primeira fase. Aí depois veio a segunda, durou mais um tempão. E quando eu aprontava, eu dizia, vou voltar para estaca zero de novo. Quando a gente apronta, que ele diz, rapaz, eu já estava pensando que a gente ia dar certo e você só faz besteira. É a fase que eles pensam assim, poxa, a mulher continua a mesma, não mudou em nada. E a de lá ainda tá na conquista, né? Que ela não quer perder. E também o inimigo fica na cabeça dele, ó, tá vendo que ela não mudou? Tá vendo que ele não mudou? Volte não, porque vai ser pior. E o outro lá, que tá com eles, fica no encantamento, né, ainda, fazendo de tudo. Ela lá comprou roupas pra ele, calçado, porque ele deixou tudo aqui. Então, as coisas que ele levou foi coisa velha. Então, só um sapato novo que ele levou. Sei que ela comprou roupas e eu só via postando. Eu sei que não é ele que compra. Aí nisso eu ficava chamando ele de gigolô, que estava sendo sustentado por ela. E eu esculhambava, eu achando que ia ferir ele, que ele ia se conscientizar para voltar. Quem disse? Ele ficava, era pior. Pior. Não adiantava de nada dizer coisa com ele, xingar com ele, porque só aproximava mais dela. Então, tem que ter muito cuidado. Se quiser reconquistar, tem que ter sabedoria. Era para mim estar com acompanhamento psicológico, eu não tinha tempo, eu não ia. Mas o psicólogo é Jesus, né? Mas tem que ter um psicólogo, tem que ter um terapeuta, tem que ter alguém apoiando. Porque as pessoas que me apoiavam, na verdade, elas inflamavam mais, né? Algumas pessoas inflamavam mais, então era só Deus mesmo na minha vida. Mas eu fui sobrevivendo, trabalhando, aí depois a padaria fechou, aí foi quando eu vim pro reforço, trabalhar com crianças, com uma amiga minha que disse, olha, tu fez magistério, me ajuda, eu vou ficar com a parte de terapia e tu fica com a parte do reforço. E nós ficamos 1 ano, Aí, isso eu vou falando, né, ao decorrer dos vídeos. E ele lá, vivendo. Quando eu cobrava alguma coisa, se ele ia para algum lugar com ela, eu dizia, rapaz, tu não saía comigo. Mas também você só vivia na igreja, você não saía para lugar nenhum.
Só queria saber de igreja, de igreja, de igreja. Já me passou isso na cara. Então é isso, meu amado, minha amada. A segunda fase do deserto é uma fase que você tem que procurar ajuda, descansar, se você quiser restauração mais rápida. É uma fase que tem que se cuidar, né? E é uma fase que a gente ainda faz muita besteira, né? Porque varia muito de pessoa. Então, na terceira fase, eu vou falar, né? Que já é uma fase mais tranquila, onde você se perdoa, você perdoa a pessoa, você vira amigo, você já descansa mesmo nessa fase, mas nunca deixa de fazer alguma coisinha ou outra, né? A não ser que você se distancie totalmente da pessoa, mas se você ainda tiver contato, a gente não resiste muito, não. Sempre, né, a gente peca um tantinho ali, outro acolá, querendo falar alguma coisa, dar uma de Espírito Santo na vida da pessoa, e não deve, né? Então, até o próximo vídeo, que a gente vai falar da terceira fase do deserto. Um cheiro.